Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Sou Gustavo de Camargo, CEO da Red Belt Security, e junto com o Eduardo Lopes, nosso diretor de tecnologia e operações, vamos moderar aí mais um episódio do Redcast. O tema da nossa nova temporada é a cibersegurança no período de crise global, tá, pessoal? E falando sobre esse tema, eu queria puxar rapidamente aqui, antes de apresentar os nossos convidados, eu acho importante falar que decidimos não interromper o Redcast, então você que está acostumado aí a ver todo esse time lá dentro da Red Belt, com toda uma infraestrutura de microfones e tudo mais, enfim, de novo, a gente entende aí o momento de todo mundo em casa, seguindo aí as regras passadas pelo nosso ministro de Saúde. Então, de novo, a gente não queria parar, então a gente mudou um pouco o modelo, tá? Estamos fazendo essa gravação aqui online, para que a gente pudesse continuar disseminando a informação. E de antemão aí eu peço desculpas para vocês se a gente tiver eventuais probleminhas, tá? Que pode acontecer, de questão de internet, microfone, enfim. A gente vai tentar ao máximo aí, assim que isso acontecer, dar uma paradinha e voltar para vocês, tá, galera? Então, de novo, agradeço quem segue a gente, e a gente fez essa mudança e espero que brevemente a gente esteja de volta lá na mesa da Red Belt com os nossos convidados, tá bom? E então, dando continuidade aqui, o assunto hoje, tá, pessoal? SOC e a epidemia do coronavírus. Obviamente, a gente não poderia deixar de falar sobre isso, e tem muito impacto nas empresas, tá? A gente vê muito hoje em dia falar aí do impacto de saúde, obviamente, que é o que todo mundo tem que se preocupar no primeiro momento, a questão da economia, e a gente vai trazer aqui um pouquinho dos impactos de tudo isso em cima da cibersegurança, tá, pessoal? E hoje aqui eu conto com a ilustre presença do Pedro Nuno. Para quem não conhece o Pedro Nuno, CISO do BS2 Banking, tá? Trouxemos ele para a mesa aqui para trazer um pouco de experiência para a gente. O Pedro, aí, para quem não sabe, é mestrado em estratégia de outsourcing de operações de cibersegurança, então vai poder trazer bastante conhecimento da jornada dele aí de alguns anos. Não vou falar quantos anos, ele fala um pouquinho mais para frente aí. Então seja bem-vindo, Pedro, ao Redcast. Obrigado, pessoal. De bola. E também representando aqui o Henrique Bernoulli, responsável pelo SOC da Red Belt, tá? Eu acho legal, agradeço a presença do Henricão também, ele poder trazer um pouquinho da experiência do que a gente vem fazendo dentro do nosso SOC, né? Antes do coronavírus, no momento do coronavírus, né? Tem diversos desafios aí, a gente pode contar um pouquinho depois da virada da galera para o home office, enfim, ele vai trazer um pouquinho dessas experiências. Então, Du, jogo para você aí, para você. Maravilha, gente, maravilha. Gu, obrigado. Pedrão, obrigado pela presença. Henrique, também conseguimos trazê-lo, sair um pouco do SOC, mas sabemos que está em boas mãos lá enquanto isso. Sair da caverna um pouco. Sair um pouco da caverna, tomar um pouco de sol. Brincadeiras à parte. Bom, primeiramente, como o Gu falou, né, pedimos desculpas aí caso tiver algum tipo de problema, delay da conexão, lag, daí em diante. Mas a ideia aqui, como o Gu falou, a gente, né, comentar um pouco aí sobre SOC, sobre os ataques e como que a gente pode trabalhar melhor, ser mais efetivo nesta época de coronavírus, né? Sabemos que cada vez mais temos novas tecnologias, o Pedrão vai poder falar um pouco daqui a pouco sobre isso, e o monitoramento dessas tecnologias acabam sendo cada vez um desafio constante, né? Por isso a gente trouxe também alguém que vive isso na pele, né? O próprio Henrique com o time dele, para compartilhar um pouco das experiências. Inclusive hoje, enviamos, na verdade, fugiu aqui totalmente a mente, Gu. Um infográfico. É verdade. Isso é legal. Boa. Mandamos hoje, né, um infográfico aí para todos os nossos clientes, parceiros, amigos e daí em diante, exatamente sobre quais os ataques que estão ocorrendo mais, né, que os hackers estão utilizando nessa época aqui de pandemia. É claro que eles sempre acabam utilizando algum assunto do momento, e devido ao desespero de todos nós, né, com razão ou não, mas aí é outro assunto, temos aí vários ataques acontecendo, seja na venda de álcool em gel, seja na venda de testes rápidos, e muitas pessoas estão sendo induzidas a cair a isso. Mas, enfim, vamos ter bastante o que discutir aqui. E, dando início aí à nossa discussão, Pedrão, novamente, obrigado. E eu tenho uma pergunta já meio direcionada. Rapidinho, claro, antes de jogar a pergunta. Pedrão, se você pudesse apresentar rapidinho para a galera que está ouvindo, a gente já joga assim, porque, puta, o Pedro é parceiro aí do dia a dia, mas fala aí um pouquinho sobre você, por onde você tem passado, a sua experiência para a galera que ainda não conhece. Beleza, assim, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês nesse momento de compartilhamento de informação. Bem, eu comecei com
área de TI há bastante tempo, numa mineradora, onde eu me especializei, e na época, em 1995, fui convidado a assumir algumas responsabilidades com segurança da informação, e é onde que eu decidi investir em processo de segurança da informação. E através daí eu passei por algumas empresas de mineração, siderurgia, pelotização, e depois eu migrei para a área médica, onde eu também me encontrei um pouco na parte de segurança da informação, me especializei no assunto, gostei bastante. E, por fim, na parte médica, eu passei por diagnóstico, hospitais e planos de saúde. Por fim, faltava a cereja do bolo, aí me convidaram para criar um banco digital. Não pude negar a proposta e acabei indo para o BS2. Então, passei por vários processos aí, tenho vivido muitas experiências positivas e hoje eu acho que eu estou no lugar certo. Show Que de demais, bola, meu cara. amigo. Que desafio, que desafio. É. Pedrão, para a gente dar início ao assunto, então, fazer uma perguntinha aí que é legal, que é relacionada, desculpa, ao próprio home office, né? Você se entende, né? Assim, não só, né, do seu atual cenário, mas pelo que você está vendo também de colegas, amigos daí em diante. Tivemos aí, né, uma adoção forçada ou não, dependendo se as empresas estavam preparadas ou não, para utilizar o home office, né? Você acha, assim, na sua visão, que essas empresas estavam preparadas, né, para esse gerenciamento, essa disponibilidade de dados? Ou você acha ainda que todo mundo foi meio que no go horse, vamos liberar, vamos que vamos? Qual que é a sua visão? Fala um pouquinho para a gente. Assim, pelo grupo que eu faço parte, tirando as corporações que já têm um processo de continuidade de negócio já definido, por exemplo, no caso do banco, já tem com testes mensais, semestrais, etc., eu acho que foi mais tranquilo, mas são poucas empresas que têm essa maturidade. Agora, falando na maioria das empresas, foi mais vamos ter que virar e vamos virar, e conseguiram, né? Você vê aí que a maioria das empresas estão trabalhando home office. Não consigo opinar na questão de segurança, né? Porque realmente quem não tinha segurança vai continuar não tendo, então ninguém implementa segurança de um dia para o outro, né? A gente consegue mitigar, mas todos os processos a gente sabe que não é fácil. Mas então, assim, eu acho que pegando uma visão geral, só as que estavam com uma maturidade um pouquinho maior que conseguiram fazer essa virada. E mesmo assim, essa virada tem os seus percalços, né? A gente tem que se ajustar a vários problemas de acesso, de segurança, de questões também de mercado, por exemplo. Né? A gente tentou alugar notebook, não tinha notebook no mercado para alugar. Né? Empresas maiores já tinham alugado 3 mil, 4 mil, 5 mil notebooks. Então, você pega situações de crise mesmo, né? Você quer levar a pessoa para casa, mas às vezes não tem equipamento, né? Nem para disponibilizar. Mas é Aí o claro, aí cara tem vai, um equipamento, aí o tem um cara vai fechar equipamento da aquela pessoa. VPN. Desculpa te cortar, mas Exatamente. aí sim, ele fecha aquela VPN de um computador lá do Windows XPTO, atualizado o antivírus há 30 anos Ó. atrás. Aí você não tem uma VPN com compliance, né? Com hardening, e o cara acessa do jeito que tá. E aí você começa a expor a rede do banco para ransomware, para vírus, coisa que você não tinha controle. Você tinha um controle muito bem definido dentro do banco. A partir do momento que você coloca uma máquina que você não tem qualquer tipo de visibilidade e controle, os milhões que você gastou em controle já foi por água abaixo, né? É verdade, Exatamente. é verdade. Puxando, aproveitando aqui, a gente apresentou o Pedro, eu queria dar uma palavra rapidinho aqui, Henricão, para que você se apresente para a galera de novo, né? A gente está acostumado com o Henricão no dia a dia, tô até com saudade de vê-lo pessoalmente. Claro que eu Mas, acredito. mas Henricão, se apresenta aí, pessoal que está ouvindo a gente, fala um pouquinho Bom, rapidinho de você. pessoal, primeiro eu agradeço aí pela oportunidade de eu participar aí junto com vocês. Isso eu acho que é até uma honra de participar disso, que é algo que está crescendo bastante, está bem legal já esse Redcast. Eu sou o Henrique, eu sou coordenador de SOC hoje da Red Belt, eu já estou há 6 anos nessa frente junto com a Red Belt. Hoje a gente já tem vamos dizer assim, já estamos bem maduros lá dentro do SOC. Inclusive temos algumas frentes já com home office que a gente conseguiu adiantar já algumas frentes e não fomos pego tanto de surpresa assim, né?
Mas não para adiantando o assunto que eu queria falar aqui também, mas é bem isso. Hoje eu já estou lá há 6 anos, tá? Então estamos crescendo juntos ali. Show de bola. Legal. O Ricão é que tá lá na sala de guerra, né, Ricão? Com a galera Exatamente, cara. passa a pizza debaixo da porta, agora tem que mandar a pizza pro Rappi pros caras. Agora tá Show de recebendo bola, um porteiro Ricão. aqui. E voltando aqui, Pedrão, eu tenho visto bastante, né? Muitas pessoas, empresas, até colegas nossos, falam, pô, quando eu liberava o cara para fazer um home office, um colaborador, alguém da equipe, eu soltava a VPN ali e acabou, né? Aí já tem dois principais parâmetros aí, né, na VPN. Ou você saindo com o IP da empresa que você trabalha da sua casa, ou se simplesmente utilizando uma conexão onde você tem acesso àqueles sistemas das empresas. Só que isso daí você tem, né, vários tipos também de prós e contras, né? E aí, quando a pessoa, pelo que eu percebi, quando a pessoa ia fazer home office e voltava, aquele cara que estava na ponta gerenciando não achava que tinha um controle. Agora que nós já estamos aí há mais de 2 semanas fazendo home office, que eu vi bastante gente até vir indagar a gente, do tipo, pô, tudo que eu tinha antes de controle dentro de casa, do filtro de internet do cara, eu não tenho mais. Tudo que eu tinha antes de acesso, que ele tem hoje ao file server, o controle, pô, eu acabo não tendo aquele acesso, aquele controle ainda eficaz. E aí que a gente começa a reparar que grande parte das empresas, né, não estavam focadas nessas soluções de nuvem, né? Então, vamos supor, hoje a maioria acaba tendo o e-mail, não falando de bancos, tal, mas a maioria de outras empresas acabam tendo e-mails em nuvem, né? Seja um Office 365, um G Suite e daí em diante. Tá em nuvem os e-mails, as informações. Cara, como que eu faço para controlar isso? Como que eu faço para pegar as informações da minha máquina e conversar com o meu servidor? Um exemplo, o próprio antivírus, né? Estou com o endpoint instalado aqui e ele se atualiza lá na minha casa, ou seja, na minha empresa. Como que eu faço para fazer essa atualização? E foi aí que a gente começou a reparar que, 90% não estava preparado para ter uma solução de CAS, uma solução de endpoint conversando em nuvem. E você tem reparado isso também? Ou a galera assim, achou que, é ligar a VPN, conectar e vamos embora que vai estar todo mundo funcional? Então, assim, tem os cenários, né? Porque você tem um público que você já trabalha em nuvem, que é só correio, né? Por exemplo, aquele funcionário que o correio resolve a vida dele toda. Então, eu tenho um público aqui que é assim. Aqui no banco, a gente tem um plano de continuidade de negócio, então a gente tem uns perfis muito bem definidos. Só que tem uns perfis que são as pessoas que precisam rodar sistemas. E, às vezes, uma pessoa precisa rodar 4, 5 sistemas em locais diferentes. Tem sistema, inclusive, na máquina dele instalado, né? Tem outros que estão em nuvem, etc. Então, quando o escopo é menor e você consegue dar uma proteção maior, tipo assim, o correio você já pode criar um monte de configurações, CASB, DLP, etc. e tal, que você pode manter segurança. A partir do momento que você coloca uma VPN, que o cara tem que acessar um VDI, tem que acessar um RDS, por exemplo, ou tem que acessar um ambiente onde ele tem uma série de softwares, esse software tem que estar conectado com uma série de outros softwares, e além disso com a nuvem, aí começa a aumentar a complexidade. E aí, de novo, a pessoa só vai entender o grau de complexidade de trabalhar em casa na hora que ele vai fazer esse trabalho. Por isso que eu sou muito a favor de fazer teste de continuidade, de PCN, mesmo que não precisa atender regulamentação. Questão de negócio, e aí está explicado aí, ó, nós estamos com uma crise, né, que não importa o tamanho da empresa e que a pessoa tem que ficar de casa. E aí, como que eu entrego para ele um ambiente seguro para isso? Então, assim, o ambiente, o escopo, ele tem que ser preparado de antemão, isso é fato. E quem não preparou teve um impacto maior, né? E esse caso que você falou é verdade. Tem muitas coisas que a pessoa acessa que ela não tem um mínimo de segurança, né? E nem sabe o que ela está, na realidade, o monitoramento que ela precisa ter, né? Pedro, E a gente tem que ser bem franco também, né, gente? Nós temos de pequenas e médias empresas, se eu não me engano, 94% das empresas do Brasil, não sei quantos milhões de empresas, 94% é pequena e média. Essas aí é que não vão gastar com segurança mesmo, entendeu? Então, assim, o que gasta são os outros 6%. Talvez o número não esteja correto, mas são as empresas que têm condições mesmo de montar um ambiente VDI, VPN com segurança, compliance, etc. Né? Exato.
Pedro, aproveitando aqui, puxando um ponto aí para a questão de SOC, até para pegar uns pontos com o Henrique também, né? O Du falou muito dessa questão aí do usuário final, a dificuldade de monitorar, de acesso e tudo mais. Isso, obviamente, que é o que o usuário da ponta lá sente, né? Você é responsável pela área de segurança dos maiores bancos digitais aí do Brasil. Cara, o que você vem sentindo na pele em relação ao SOC, né? Aí, o que a gente vê aqui, putz, aumentando o número de incidentes pra caramba, o número de ameaças, aí, enfim, usando a questão do Covid, todo mundo em casa muito mais suscetível a clicar em um monte de coisa e, consequentemente, o time está do outro lado lá monitorando os sistemas, a infraestrutura, porque acreditem, pessoal, os hackers continuam e não é que eles continuam, eles intensificaram, né, os ataques aí dentro das empresas. O Henrique que está aí pode falar um pouquinho depois mais para a gente sobre isso, mas a visão sua no banco, o que vocês têm sentindo, né, no SOC? Aumentou, não aumentou? O time está mais preocupado? Você está mais preocupado? Traz um pouquinho da sua experiência desse momento seu aí de crise de pandemia. Então, assim, o cenário aumentou, não tem dúvida, né? Quando você abre para você fazer um acesso remoto, uma máquina não gerenciável, não tem dúvida, né? Vai aumentar. Isso é fato e isso aí, qualquer estatística de qualquer empresa vai mostrar isso. Mas eu acho que o segredo disso tudo, que eu acho que foi experiência positiva nossa, gente, que foi o seguinte, a gente não esperava uma crise desse tamanho, mas se ela viesse, a gente já tinha o caminho das pedras, né? Então, o playbook já estava desenhado. Eu acho que o que salvou, o que ajudou, né? Salvou não, o que ajudou em mitigar o problema e também em ter um monitoramento maior foi o seguinte: dentro do nosso plano, caso acontecesse um problema de aquisição de notebooks ou de notebooks de prestador de serviço, nossas máquinas estariam disponíveis. Porque qual que é a diferença da minha máquina para o meu notebook? Nenhuma. A única diferença é a mobilidade, porque os controles são todos iguais. Então, dentro do nosso playbook estava lá, vamos disponibilizar a máquina na casa do cara com tudo que ele precisa. E foi o que foi feito. Então, pegamos todo o ambiente que ele tem dentro do banco e colocamos dentro da casa dele. A única coisa que seria dele é o canal, é o meio de comunicação. E para isso a gente tem ferramentas de compliance, etc., que também ajuda para máquina de terceiros e máquinas pessoais, né? E mesmo assim, para essas máquinas, que tem todos os controles de acesso, etc., a gente viu que não teve uma diferença de ameaça. Então, nosso SOC mostra lá no nosso MSS, mostra a quantidade de ameaça. O nível que aumentou foi justamente máquinas não monitoradas, que são aquelas máquinas de prestador de serviço, né? E pessoais que talvez tenham que acessar. Como que você mitiga isso? Talvez um compliance, né? O cara só acessa se ele tiver antivírus instalado, DLP instalado, syslog instalado, aquelas 30 softwares de segurança instalados na máquina dele, né? Inclusive, a gente tem um processo para preparar a máquina pessoal do cara, justamente para ele poder fazer esse acesso de forma segura mais rápida. Mas, respondendo a sua pergunta, aumentou significativamente. E o monitoramento é super importante, porque a gente não pode deixar... a gente tem que atuar emergencialmente, né? Não existe segurança 100%, né? Mas pelo menos você consegue monitorar o desvio de comportamento, né? E outras coisinhas. Falso positivo e tudo mais, né? O SOC ali é a linha de frente, né? Então, assim, o que a gente conseguir tirar ali do falso positivo e que a gente consiga trazer para dentro o menor número, obviamente, né, para conseguir tratar, eu acho que é um ponto importante. E aí que eu acho que o Henrique pode pontuar bastante para a gente aí, né, Ricão? O quanto de incidentes que a gente monitorava, obviamente não vou aumentar em nome de clientes, em números e tudo mais, mas o que aumentou... Exatamente. Mas o que aumentou é significativo, principalmente pela questão aí do Covid, fazendo um jabazinho aí. Baixem lá o nosso infográfico falando sobre isso. Tem 3 dicas da Red Belt lá dos nossos especialistas. Trouxeram 3 dicas legais. Parecem bestas as dicas, tá, pessoal? Mas assim, é fundamental, né? Putz, tem o link lá, não clica no link. Tá escrito o nome da empresa, exatamente, com I, o cara colocou com 2 Is, você não vê. Enfim, tem umas dicasinhas. Mas traz aí, Henrique, um pouquinho da sua experiência nesses últimos aí 6 anos. Eu acho que, eu falo, é a pior crise que eu já passei aí, da questão de você estar em casa e tudo mais. O que isso... Traga um pouco aí da experiência do seu time, o que você vem sentindo e tudo mais. Assim, como o Pedro falou, quando você
coloca, por exemplo, todo mundo trabalhar de casa, todo mundo vai ter a máquina aberta, né? Então, por exemplo, para você acessar um servidor, para acessar algum sistema, você vai ter que abrir para o mundo externo, tentando fechar o máximo com uma VPN, uma VDI. Mas, ao mesmo tempo que acontece esse tipo de ataque, que são ataques porque estão mais expostos, o que está acontecendo hoje em dia no pânico, né? Vamos dizer assim. Eu estou no pânico, vocês estão no pânico, porque é uma pandemia, né? Não passamos por isso, desde a nossa... Enfim, nunca passamos por isso. Então, você está na sua casa, você recebe um e-mail sobre como curar o Covid, ou ganhar um álcool gel de graça. Então, as pessoas estão clicando nisso, estão clicando em phishing. Exatamente. Então, o phishing está atacando demais. Não é sobre ataque mesmo direto, por exemplo, estou atacando um servidor, DDoS. Isso está acontecendo bastante também. Mas o que mais está acontecendo é essas engenharias sociais. A gente tem já histórico já de clientes passando pelo nome do cliente, tentando vender álcool gel para as pessoas. E não é nem vendendo, né? Tentando fazer engenharia social. E nesse mesmo ponto eu entro na questão, por exemplo, quando a pessoa recebe um phishing, ela está com desespero porque eu posso pegar o Covid, eu tenho familiares, enfim. Ela pode clicar, só que ao mesmo tempo que ela pode clicar, se ela estivesse trabalhando na casa dela, não, desculpa, do escritório, teria uma pessoa do lado dela, teria a área de TI mais fácil. Ela iria questionar, falar assim, o que é isso aqui? Será que eu clico? Você clicou? Então, as pessoas estão muito mais vulneráveis a clicar nessas coisas. Então, o ataque hoje, comentou até no infográfico lá, é a questão realmente desses phishings voltado ao Covid, tá? Então, a gente está percebendo... E tem outro detalhe, cara. Os phishings estão tão sofisticados que não usam mais práticas de assinatura, Vocês precisam ver os phishings que eu recebo aqui, assim, e-mail do marketing. Os caras têm um padrão do marketing, entendeu? Então, é incrível. E eles têm uma técnica que não adianta você falar assim, estou 100%, nunca vai estar, não adianta. Então, você tem que criar o máximo de canais possíveis para você poder se blindar. Mas eu vou te falar, é uma briga injusta. É uma briga injusta. Henrique, os ataques, então, podemos considerar que os ataques não diminuíram e não aumentaram muito. Mas assim, eles estão mais focados nos usuários finais, né? Eles estão mais focados nos usuários finais. Assim como o Pedro mencionou também, tem os ataques, pelo menos na nossa visão ali, tem os ataques que estão acontecendo aos servidores externos. Mas também, vamos dizer, porque abriram mais servidores, vamos dizer assim, abriram mais aplicativos, tudo. E também, vamos dizer assim, a prática do hacker. Muitos hackers hoje trabalham no ambiente, trabalham, no dia a dia. E o hackerismo vira como se fosse um hobby. Então a pessoa faz depois das 6. Hoje, como ela está na casa dela, ela está atacando o tempo inteiro também. Então a gente está pegando bastante... Uma coisa que eu percebi, gente, não sei se vocês perceberam também, naturalmente, né? Nós somos os profissionais da área de segurança, não. Ou espero que não. Mas naturalmente, as pessoas, a partir do momento que elas estão dentro da casa delas, elas abaixam a guarda. Vocês relaram nisso daí ou não? Não, abaixa. Não tem dúvida. Se você não criar regra de acesso com o mínimo de controle possível, não tem condição, gente. Não tem. A maioria, para mim, eu acho que a maioria das casas já estão infectadas, desde o roteador até o equipamento deles. Imagina conectando VPN direto na instituição. Olha que merda, né? Então, assim, cara, eles não estão nem... Não vai ter consciência de proteção, não. E aí, se você não tiver um SOC, que tenha equipes com conhecimento, com ferramentas atuais, né? Você está perdido. Né? Exatamente. Tá perdido. E acho que um ponto legal, complementando o que você comentou, né? Que, putz, a gente quer de TI, não, a gente não clica mais. Mas, assim, eu acho que não é só a questão da pessoa estar em casa, tá? Porque eu tô comentando, a gente vem conversando com muito cliente, né? Pedindo ajuda pra gente. Cara, soltamos para home office, como você pode me ajudar? Como que eu monitoro? Como que eu mitigo? Porque os caras sabem que, eles não, foi o que ele comentou ali no começo, os caras não tinham segurança nem quando eles estavam em casa, quando eu digo no escritório. Agora o cara levou o cara para casa, agora o cara tá preocupado com segurança. Mas assim, Manda lá. E uma coisa que, só aproveitando, Gustavo, esse gancho que você mencionou, como as pessoas não estavam preparadas para isso também, o Pedro até mencionou isso, para todo mundo trabalhar de casa da noite para o dia, por exemplo, as pessoas estão muito focadas na infra. Elas estão muito focadas, por exemplo, vai aguentar, não vai aguentar, e a segurança, às vezes, é colocada de lado. A disponibilidade, né? Exatamente. Olha, eu não tenho braço porque eu estou cuidando da VPN do diretor. Então... A gente já viu muito isso. Isso que você falou é bastante interessante, porque dependendo da empresa da conscientização da alta direção, no meu caso, como eu participo do comitê de crise, isso foi um questionamento. Tipo assim, nós podemos, né,
providenciar esse acesso, eu tive a alegria de falar o seguinte, podemos, que a gente já estava preparado, né? Dentro daquele escopo definido, né? Mas imagina o que você falou, né? Pessoas que não têm nem condições de responder a isso. E aí você não pode atender um momento de crise porque você não está preparado. E aí você vira o Mr. No, né? O Mr. No não pode, não tem jeito, nunca funcionou, não vai funcionar, tal, em vez de trazer uma solução. E aí tem que ter uma carteirada, que eu vi umas 4 empresas fazendo assim. Eu vejo uma carteirada do dono falando o seguinte, vai acessar desse jeito, pode fazer o que quiser, etc. E vamos que vamos, porque prioridade, gente, é disponibilidade, nunca vai ser segurança. Exato. Isso é fácil. Exatamente. Infelizmente, Sempre foi e sempre vai ser, né? Isso não vai mudar, né? E só para finalizar o que eu estava comentando aqui, excelente comentários aí em cima disso, mas o Dudu comentou aqui falando assim, do tipo, a galera por estar em casa e tudo mais, assim, o ponto que eu estou ouvindo de muitos clientes, parceiros que a gente vem conversando nesses dias, a questão é que a gente não está em home office, cara, a gente está em clausura. É um pouco diferente. E assim, para mim, as pessoas elas estão muito mais suscetíveis agora, não só pela questão do home office, tá? Eu não acredito que o home office seja prejudicial às empresas em questão de segurança. Foi o que o Pedro falou, a gente estava preparado. Então, assim, a gente conversa muito com o Pedro sempre está lá criando playbook, criando ambientes de desastre. Cara, se cair um avião no prédio do banco, o que acontece no outro dia? Tipo assim, ele sempre pensa nos mínimos detalhes. E eu acho legal, e é legal a gente trazer essa experiência para a mesa. Mas para terminar o que eu estava falando aqui, para não fugir o raciocínio, eu acho que as pessoas estão muito mais suscetíveis em clicar, porque desculpa o palavreado, mas os filhos das mães dos hackers, os caras estão usando lá o Covid, não sei o quê, clique aqui, saiba ao vivo o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, as pessoas, elas, às vezes até elas falam, puta, cara, eu acho que isso pode ser um phishing, mas, cara, deixa eu ver, vai. A empresa tem a solução que vai apitar se for um phishing. Então, eu acho que elas estão mais suscetíveis, porque estão em casa enclausuradas, e qualquer informação elas querem saber o que está acontecendo, e outra, tipo, puta, o brasileiro, o ser humano, né, ele é curioso. Não, você quer ver outra coisa? Desculpa te cortar. Manda São duas coisas de phishing que virou moda. É phishing do Covid, e até a gente fez uma campanha aqui interna. Mas outra coisa que virou moda, cara, é phishing de Zoom, de reunião Zoom. O cara tá mandando um e-mail, um phishing com o link do Zoom. E assim, o cara clica, porque ele tá vendo que é o nome do chefe dele, é o nome do parceiro. Por incrível que pareça, ele tá vendo a reunião que tá na agenda dele, cara. Olha o nível, entendeu? E ele clica mesmo. Aí quando ele cai numa sala dessa Zoom, que a gente fez os testes nos 3 links aqui, tem link de phishing que instala software malicioso, tem um link do Zoom que o cara acessa mesmo, e tem um outro lá que é só para baixar uma semente para depois ser executada, né? Mas assim, tá chegando nesse nível. O cara tá mandando o link da reunião falso, né? E a gente teve que fazer outra campanha falando o seguinte, olha, cuidado, olha só os links que o pessoal tá mandando, fica atento, coloque a senha na sua reunião, etc. E assim, um ponto importante aí, Pedrão. Fala aí, Gu, fala aí. Rapidão, um ponto importante aí, Pedro, aqui em cima que você comentou, cara, a gente sempre fala isso para os nossos clientes, na minha percepção aqui, Gustavo agora, tá? Tem 2 tipos de hacker, aquele cara que é o estudante, que quer derrubar o site, quer aparecer, colocar o nome dele e tudo mais. Mas, cara, tem o hacker profissional, que é o cara que ele fica ali entendendo como a empresa funciona, entendendo como que são os e-mails que eles mandam, e que foi o que você falou lá no começo. Puta, o cara já manda o phishing na forma de linguagem da empresa, na estampa da empresa e tudo mais. Então, quando você recebe aqui, putz, a Red Belt também tem os padrões, assim como vocês têm o padrão de vocês. Quando você recebe lá do seu chefe um e-mail para você clicar e você vê que vem dele, que é da forma que ele escreve e que vem com o template da empresa, cara, esse hacker é o cara que está ali te ouvindo há muito tempo, entendeu? É esse que é o ponto. Aí já é fraude, cara. Fraude. E eu tô falando, assim, na área financeira, eu convivo com isso todo dia. Então, os caras são top. É profissionalismo. É crime organizado. É crime organizado. É profissional. Então, assim, esses caras aí até complicado, né? É complicado falar alguma coisa. Mudando de pergunta, assim, o que vocês acham, né? Vamos supor, o funcionário, o colaborador, chegava na casa dele e às vezes ele tinha um notebook para mexer, certo? No computador dele, daí em diante. A partir do momento que ele leva o notebook da empresa para casa dele, aí tem outro cenário, mas assim, a partir do momento que ele leva o computador da casa dele para a empresa,
o baixar a guarda que eu falei também é isso daí. Ou vocês acham que, tipo assim, tudo que ele faz normalmente quando ele chegava na casa dele, vocês acham que literalmente ele para de mexer no computador da empresa e vai pro outro computador dele, ou ele fica tudo naquele mesmo computador da empresa? Mesmo computador da empresa. Exato. Faz sentido, cara, trocar de computador. Isso daí, ó, nós estamos pegando bastante. Eu não vou falar nada porque está sendo gravado. Mas eu vou lançar a cabeça. Ô, Pedrão, então, assim, essa foi boa, Du. Essa é boa. Essa é boa. E outro ainda, né? O cara vira assim para a empresa e fala assim: acabou os notebooks, não teve para alugar. Fica tranquilo, eu tenho um notebook lá em casa. Essa também é a pior. Eu vou contar aqui um incidente que aconteceu em uma outra empresa, entendeu? A gente pegou no SOC, no monitoramento, um incidente, né? Normal, um incidente, o antivírus foi lá e viu um código malicioso, bloqueou, fez o papel dele. Só que o SOC não termina aí, né? Isso aí foi o papel do antivírus. O SOC tem que pegar aquele evento, estudar aquele evento para ver por que chegou no... por que chegou no antivírus, o antivírus bloqueou. O antivírus é contingenciamento, cara, não é solução de problema. Na hora que a gente foi investigar isso já tem uns 2, 3 anos, não, tem mais, eu acho. Mas na hora que a gente foi investigar isso, a gente notou o seguinte: o cara instalou um software. Aí fomos verificar, o software era um jogo. O jogo continha um código malicioso. Aí começamos a mexer, o cara estava com direito administrativo na máquina, ele conseguiu baixar o software, ele conseguiu instalar o jogo, né? Aí na hora que a gente começou a fazer a investigação, olha só a resposta do cara. Em vez de ele ficar calado, isso aí você pode cortar. Apesar que ele ficou, né? Na hora que a gente ligou para ele deve ter ficado. É isso aí. Mas em vez, ele virou e falou assim: não, sabe o que foi? Meu filho mexeu no meu equipamento, foi ele que instalou. Cara, o equipamento da empresa. O cara piorou a situação. O filho foi lá, instalou com direito administrativo. E graças ao bom Deus, o antivírus fez o papel dele. Mas assim, é aquilo que você falou, o cara não está consciente, né? Às vezes, para ele não é importante. Mas assim, a gente também não pode generalizar, né, gente? A gente tem muito profissional consciente, profissional da empresa, prestador de serviço. Hoje mesmo eu tive um caso, foram umas 4 pessoas que me ligaram, o banco mandou um e-mail certo, que era do banco mesmo, mas me ligaram perguntando se era phishing. Assim, tá certo, ótimo, tá consciente, né? Então você também tem as exceções, né, dos colaboradores que ajudam. Tem. Até agora nós estamos falando aí, né? Imagina as pessoas escutando, né? Os caras nas nossas posições de CISO ou não, escutando esses problemas que nós estamos mencionando. Se a gente fosse fazer um jogo rápido aí, um brainstorm, né? De dicas mesmo, cara. Vamos falar de dicas ou até um cenário perfeito de trabalho de home office, né? Eu vou linkar aqui algumas, né? Que a gente trabalha lá no nosso próprio ambiente, nós sofremos por isso e passamos, mas algumas soluções que a gente poderia dar de dicas, né, para essas pessoas, para esses profissionais conseguirem garantir o nível de segurança. Acho que o primeiro, né, que é um ponto muito importante que você falou, Pedrão, mas eu acho que um dos primeiros que a galera abriu mão, que eu vi muita gente abrindo mão, é o acesso privilegiado. Então, assim, dentro da empresa o cara não tinha acesso administrativo na máquina. Levar as máquinas para casa, eu vi muita gente liberando acesso administrativo na própria máquina local para o cara não ter nenhum problema, para instalar VPN, para executar, para não ter nenhum tipo de problema. Então, primeiro ponto, priorizou disponibilidade. Não estava preparado para agir de forma proativa e engajada, né? E só fez besteira, né? Perfeito. Então, assim, se a gente fosse falar de um mundo não tão perfeito, mas rápido de ser aplicado, né? Porque nós estamos falando tudo de nuvem, então, assim, fazer deploy, configuração daí em diante é rápido. Acho que solução de VPN, sim, importantíssima. Solução de proxy em nuvem, super importante. Pô, mas eu tinha uma proxy local. Dá para você transformar isso para nuvem, tá? Isso daí não é complicado. Tem soluções top de mercado ainda para isso. Exatamente. Assim, abrindo aqui normal, né? Se a gente for falar de proxy em nuvem, eu conheço aí, vamos falar aí de uma das principais, ForcePoint. ForcePoint é uma excelente solução para você trabalhar com ela em nuvem. Quando a gente fala de acesso condicional, o que é o acesso condicional? Vamos supor, para me conectar na rede, para eu ter acesso a algo,
eu preciso estar com a minha máquina compliance, ou seja, eu preciso estar com ela atualizada, preciso estar com ela nas últimas configurações, e preciso estar saindo pelo menos da localidade de Brasil, São Paulo, ou de Brasil, outro lugar. Já é um grande avanço. Sim. MFA, para tudo. Essa é uma, até fazendo um comentário aqui do... Claro. Estava conversando hoje, não vou abrir o nome da empresa, obviamente, com um diretor de tecnologia de uma grande empresa, e o voto era justamente esse. Cara, o que eu posso fazer aqui rápido para eu conseguir, sei lá, mitigar alguma coisa? Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, lembra que a gente falou de MFA com você há um bom tempo? E a sua resposta foi, puta, minha diretoria falou que isso é um saco, porque, puta, vai e-mail, vai no celular, tem que digitar. Eu falei, então, cara, se você habilitar esse negocinho, que é um checkbox aí, que você vai habilitar, tudo bem que agora tem toda a questão de... que é um outro ponto, né? A gente acha que é só habilitar, mas a questão da comunicação, explicar para o usuário como ele usa aquilo, que é o que separa a empresa, enfim. Exato. Aí ele falou, puta, Gustavo, eu estava numa reunião aqui, eu falei sobre isso, e o mesmo diretor que me destruiu lá, quando eu falei sobre isso, foi o cara que perguntou, mas, pô, a gente não colocou isso ainda? Tipo assim, cara, é um negocinho, é uma besteirinha. Eu imagino aí que o Pedro, a galera deve usar. E quem tá ouvindo a gente, cara, a gente fala muito disso, parece besteira, mas muitas empresas não usam isso. E a grande maioria tem isso comprado em algum pacote. VPN, desculpa cortar, VPN sem MFA, né? Acesso remoto sem MFA no acesso remoto, é ridículo, né? É ridículo. Não vou nem comentar. Mas assim, vou só complementar. Não é só claro, VPN, é VPN com compliance. Sim, o cara só acessa, além do MFA, se a máquina dele estiver atualizada, mesmo sendo da empresa ou não. Se estiver atualizada, se o usuário administrativo não for compartilhado, se deixar rodar scripts para blindar a máquina, se tiver um DLP eficiente funcionando, se tiver uma configuração de proxy obrigatória, tem que ter um compliance mínimo, senão vira a casa da mãe Joana, né? Sim. Exatamente. Perfeito. Henricão, qual mais aí que você pensa aí também, para ajudar? Eu penso muito em documentos, né? Documentos da empresa, por exemplo, a pessoa está com a máquina e dentro da máquina estão os documentos da empresa, né? Eu penso bastante no IP, com o DLP também pode ser o caso, mas um IP, que é a solução da Microsoft, eu acho que ela consegue fazer a restrição ali do que é compartilhado também. A classificação de dados. E é bacana essa solução é bacana demais, e funciona. E funciona, é simples, né? Tem um botãozinho lá, externo e interno, ele é show. O CASB, né? O CASB também ajuda muito em relação ao CASB, o Shadow IT e tudo, porque... Principalmente com a galera em casa aí, né? Arrastando o documento para lá e para cá. E acessando, também a questão do CASB, também acessando, o que é que a pessoa está acessando agora, o que acessou, a questão até de viagem impossível, essas coisas. Uma coisa que a gente pode... desculpa. Só comentar um ponto aqui, que a gente fala bastante aqui em diversos podcasts, a gente está falando aqui muito de produto, que produtos podem ajudar e tudo mais. A gente tem 3 pilares que a gente bate bastante aqui, né, que são as ferramentas, que é o que a gente está falando aqui, pessoas, a gente precisa ter pessoas que conheçam para poder, não adianta você ter a melhor ferramenta e você não tem quem gerencie ela, quem conhece dessa ferramenta. E um outro ponto que o Pedro pode dividir bastante informação com a gente aqui, que é a questão de processos. Se a gente não tem os processos bem definidos, as pessoas certas nos lugares certos e as ferramentas corretas, cara, não vai adiantar nada se eu tenho um processo e não tenho os outros dois, ou se eu tenho a ferramenta e não tenho os outros, e por aí vai. E aí, conectando na nossa visão Red Belt, que é o 4º pilar, que é a inteligência, que é o quê? Que é o SOC, fazendo nosso jabá aqui, né? Então, conectar tudo isso dentro de uma sala ali que tem uma inteligência com o time. Então, assim, quem está sofrendo aí vai ver vai ver esse vídeo aí, a gente infelizmente ainda vai estar no meio dessa pandemia aí, a gente pode ajudar, boa o Du ter puxado aí, essa questão de quais são as ferramentas que podem ajudar aí nesse momento. Ele comentou, ferramentas top aí, fez um jabá para diversas empresas, mas é isso aí. O Henricão também comentou, show de bola, mas assim, o principal, galera, não é só a ferramenta, porque tem muitas das empresas que estão ouvindo a gente aí, tem a ferramenta. Só que, comprou a ferramenta, achou que ela colocou o checkbox lá, não tem ninguém olhando incidente, não tem ninguém respondendo incidente, não tem ninguém pensando em processo, exatamente. A gente vê um monte de cliente falando assim, eu quero colocar aqui o SOC do futuro, colocar SOAR, colocar tudo mais. Cara, se você não pensar como o Pedrão aí pensa bastante, que é desenhar os playbooks lá, que se isso acontecer, cara, o que tem que fazer? Porque senão, se você não pensar nisso, aconteceu isso, bloqueia os usuários. Puta, tem um ataque, você bloqueia lá, uma empresa com 20 mil, 30 mil, ou seja, quantos usuários. Você imagina uma empresa com, sei lá, uma média aí de 2 mil usuários. Cara, se bloqueia a senha de 2 mil usuários, cara, o Service Desk vai ficar maluco, gente. Eu acho o seguinte, a gente não consegue garantir segurança 100%.
A gente consegue mitigar. Mas o segredo, assim, esse é pensamento meu, tá? Claro, claro. Nem tudo depende de grana, é processo, etc. Nem todo mundo tem grana para implementar. Sim. Então, assim, o segredo é a resiliência. Se acontecer, quanto tempo você consegue voltar isso aí? Né? Igual gestão de continuidade de negócio. Porque não adianta você ter um orçamento de milhões de dólares, né, com o melhor SOC do mundo e ficar com a sua unidade parada uma semana. Exatamente. Porque você não pensou no retorno, cara, que é o básico. É tipo assim, tá acontecendo. Coisa simples, vou pensar no Mitre. Você nunca pegou um Mitre para poder se blindar. Cara, é claro que você não vai conseguir retornar, ué. Você não vai conseguir retornar porque o cara já tá ali dentro. Ele já sabe o que você está fazendo, ele já vai fazer você passar raiva todo dia. Então, assim, a resiliência é muito importante. Não é só controle mitigatório, compensatório, preventivo, etc. Mas vai acontecer, ponto. Vai acontecer. Perfeito. E se acontecer, o que eu tenho que fazer? Né? Perfeito. Eu só queria acrescentar uma coisa de acesso remoto, claro. que ninguém não se preocupa, gente, mas assim, para a SOC é fundamental. Quando a gente disponibiliza o equipamento na casa do cara, o equipamento é dele, etc., o SOC ele precisa ter visibilidade. E para ele ter visibilidade do equipamento final, ele precisa ter o acesso às informações do equipamento final. Então é importantíssimo ter o agente do SOC nessas estações e ser mandatório, mesmo que seja pessoal ou particular. Porque eu preciso monitorar os eventos e log para que o SOC tenha monitoramento. Porque não adianta só monitorar a VPN ali, não. Se você não está sabendo o que está acontecendo na máquina do cara, então, por exemplo, vai muito além de disponibilizar um antivírus para ele. Vai no momento seguinte, cara, eu vou começar a monitorar a sua máquina. Eu vou gerar log, eu vou monitorar, eu vou mandar para o SOC, eu vou gerar comportamento, eu vou gerar resposta. Então, se você não estiver trabalhando da forma correta, você não vai conectar. Eu vou bloquear o seu usuário, eu vou bloquear a sua máquina, tá? E, Pedrão, isso as pessoas esquecem, tá? Esquecem totalmente, e aquilo que você falou, não, mas o cara está com antivírus. Se o antivírus não estiver, de alguma forma, se comunicando com o centralizador dele, que geralmente está dentro das empresas, o SOC não tem visibilidade nenhuma do que está acontecendo. E o antivírus está desatualizado já, né? Então, assim, gente, nós chegamos aí nos 43, 44 minutos. Eu ia puxar. Só quero puxar. Não sei se você vai fazer alguma última, Du. Quero fazer só uma pro Pedrão. Eu só queria deixar claro, mas manda a sua primeiro, depois a gente falar aí, tipo, coisas kick wins. Show. Pedrão, rapidão, que a gente já explodiu aí, mas enfim, o papo tá bem legal. Você vem participando aí diariamente, a gente conversou aí em off e tudo mais, não é de hoje que você faz parte do comitê de crise, sempre puxa essas questões e tudo mais. Você poder dividir com a gente aí como que está o clima hoje? Obviamente que o comitê lá que você faz parte e tudo mais não é só de segurança cibernética, né? Ele engloba diversas outras frentes. Que você até assumiu aí algumas outras posições quando a gente conversou faz algumas semanas. Se você puder contar rapidamente para a gente, sei lá, como que está o clima dessas reuniões e qual que está a preocupação do alto C-Level lá em relação a esse momento. Coisa rápida, tá? Não, coisa rápida. Assim, quando eu vou muito naquela frase o seguinte, quando as coisas estão calmas, preocupe-se. Quando está numa crise, né, fique calmo. Eu acho que, assim, no momento de crise, o que você tem que passar para a alta direção é conforto, é segurança, né? Eles já têm muito problema. Então, assim, eles não querem se preocupar com mais um problema. É claro que eles vão ser envolvidos. Então, quando você está preparado, quando você tem teste, quando você tem um grupo bem definido, pessoas competentes que possam trabalhar naquilo, fica fácil, o dia a dia fica fácil. Problemas vão acontecer, para isso que existe um comitê de crise, né? O comitê de crise é para direcionar os problemas, é igual gerenciamento de projeto. Para que a gente tem gerente de projeto? Não é para tocar o projeto, é para trocar as crises do projeto, é o que não anda, etc. Porque senão a gente não precisava de gerente de projeto, as coisas ia seguir normalmente. Gestor de crise é a mesma coisa. Gente, não conseguimos disponibilizar acesso remoto. Qual que é a segunda opção? Vamos fazer assim, assim, assado, faz aquisição disso, libera isso, faz aquilo. É para trazer segurança e decisões rápidas. Então, o comitê de crise que já existia, a gente ativou, as pessoas são competentes, tivemos toda a questão mesmo de decisão, etc., reuniões de manhã, na parte da tarde, um feed para alta direção, com deliberações, né, da alta direção quanto a determinadas decisões que o comitê de crise também não tem que tomar.
ou que tem que pedir autorização para tomar, mas resumo da história, eu acho que nós fomos felizes no comitê de crise, nós conseguimos direcionar todas as atividades em 2 semanas, 100% do público do banco, não são tantas pessoas, mas são quase 1.000 pessoas em casa trabalhando. Então, quem era de processo crítico já tinha o processo definido, todo mundo já começou a seguir, então isso foi mais transparente. Quem não estava no processo de gestão de continuidade, a gente seguiu o nosso playbook e as dicas do comitê de crise para a gente atuar. Então é isso, a crise é para a gente tomar decisão em conjunto, gente, porque a crise, alguém tem que trazer ordem para casa. Exato, Senão, exato. todo mundo vai ficar dando palpite. E precisa de um dono, né? Todo mundo é dono da razão. É igual gestão de crise e segurança da informação. Por exemplo, aqui no banco tem uma pessoa. Pode ser a crise que for de segurança, mas é aquela pessoa que vai colocar a ordem na casa, ela que vai sentar com todo mundo, ela que vai definir as ações prioritárias, ela que vai envolver a comunicação financeira, até chegar num atendimento. Show de bola. Boa. Excelente. Só queria Agradeço finalizar aí. rapidamente com o que wins, então, que a gente pode indicar. MFA, galera, vai atrás de MFA. A maioria aí que está ouvindo a gente, 90% utiliza a Microsoft ou Google, mas sim, MFA ativa de forma rápida, você já está embutido no seu licenciamento bem diante. Single sign-on, super importante. MFA para VPN, você consegue conectar com qualquer tipo de solução de VPN nesse single sign-on, nesse MFA. Esse daí acho que é o primeiro passo. Mas vamos encerrar aí para não prolongar muito mais. Blindagem do equipamento, tirar direitos administrativos, né? O coletor que o Pedro mencionou, muito importante. Isso é muito importante. Boa. Educação do usuário. Parar 15 minutos a cada 1 hora para fumar um cigarrinho, porque senão você vai virar. Não pode cerveja no horário. Não, Agora já pode, né? Agora só já falta pode, 1 minuto. mas... Pô, falta 1 minuto para 6, pô. Show de bola. Pedrão, cara, quero agradecer a sua presença aí. Para quem não sabe, aí é o terceiro ou quarto episódio que a gente tenta trazer o Pedrão. Conseguimos trazer o Pedrão aí. Agradeço. Valeu, obrigado. Tem bastante informação para trazer. Henricão, agradeço a presença. Henricão, puta responsável aí pela... Não vou dizer a principal, mas enfim, é um dos nossos principais, nossos principais serviços. Então, o SOC está lá, a galera está atendendo nesse momento de crise. Então, exatamente, obrigado. Agradeço aí a sua presença. Obrigado. Du, enfim, estamos sempre junto aí. Galera, quero agradecer a presença de vocês. Para quem ainda não acompanha a gente nas redes sociais, vamos lá no LinkedIn, Facebook, Twitter, enfim. A gente tem aí diversos podcasts já no Deezer, Spotify, Apple Connect, SoundCloud, enfim. Conto aí com vocês seguindo. A gente tem bastante material, sempre trazendo especialistas de mercado. Dessa vez aí contamos com o Henrique e com o Pedro. A gente volta daqui 2 semanas, tá? Com mais um Redcast para vocês. De novo, sigam lá nas redes sociais e vamos para cima, galera. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu, pessoal.